Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Hoje temos Mundial, dia 9 de julho, aproxima-se do fim, estamos nos quartos de final e temos por isso mais um episódio da Caderneta no Mundial, episódio novo aqui no canal da Caderneta de Cromos. Vamos falar sobre os encontros que se desenrolarão nesta etapa do Campeonato do Mundo. Começa hoje com França-Marrocos, teremos também a Espanha-Bélgica no dia de amanhã às 20 horas. No domingo, às 22, Noruega-Inglaterra e às 2 da manhã de domingo, Argentina-Suíça. São esses os 4 jogos que irão ditar quem é que avança para as meias finais da competição e vamos fazer aqui a análise das 8 seleções que se mantêm no torneio e de alguma maneira tentar perceber o que é que poderá acontecer nas meias finais, quem é que serão as equipas que vão passar para a etapa seguinte. Não é exercício fácil e que eu gosto muito de fazer, mas vamos olhar para as 8 seleções para tentar decifrar a chave das meias finais. Ora, sobre o jogo de França-Marrocos que irá acontecer hoje às 21 horas, teremos um desafio que promete ser escaldante por várias razões, por razões históricas, por razões sociais. França e Marrocos promete ser o desafio mais escaldante destes quartos de final. A teoria recai, claro, na vantagem relativamente à seleção francesa por várias razões, razões históricas e razões práticas, no sentido em que é claramente a nível individual e talvez a nível coletivo a melhor seleção. É a seleção também que a nível de valor de mercado está bastante superior em relação à seleção marroquina, mas a verdade é que a seleção comandada por Mohamed Ouahabi é uma seleção que, quanto a mim, vai sendo esquecida e colocada de parte como uma seleção favorita a chegar às meias finais, inclusivamente chegar à final, segundo a minha visão. A seleção marroquina chega a esta competição apenas com um empate frente à seleção brasileira na primeira jornada. E se em tantos casos dissemos que a primeira jornada é aquele encontro que de alguma maneira pode ainda contar com algum nervosismo, com alguma expectativa. É um jogo em que não se vai arriscar demasiado porque ainda estamos numa fase muito precoce da competição e da fase de grupos. Tudo o resto, eu acho que a seleção marroquina foi implacável. Também haverá quem o possa dizer que a seleção marroquina apenas apanhou pela frente uma seleção, ou melhor, duas, para além do Brasil, que tenha realmente deixado alguma sensação de que poderia eventualmente perder. É frente à seleção dos Países Baixos, em que perde frente a Marrocos na marcação das grandes penalidades. Porque de resto apanhou o Haiti, sofreu 2 golos frente ao Haiti, uma vitória magra frente à Escócia e uma vitória essa mais sólida frente à seleção do Canadá, que nos mundiais e no futebol mundial não tem assim tanta expressão para se considerar que pudesse fazer frente à seleção marroquina, que claramente tem mais superioridade. O que eu sinto em relação à seleção marroquina é que, para além do jogo em si, que já acarreta um simbolismo poderoso para a seleção marroquina estar altamente motivada para o encontro, sinto também que a seleção marroquina, jogando como underdog, pode fazer frente a uma seleção francesa. O jogo aberto irá prejudicar a seleção marroquina, uma seleção que é bem diferente daquela que a seleção portuguesa apanhou em 2022. Aí sim, muito à base da luta, da guerra e de rasgos individuais a espaços, esta bem mais organizada. E para além disso, apanha pela frente uma super seleção que é a seleção francesa, que demonstrou algumas dificuldades, principalmente na última eliminatória frente ao Paraguai. Esteve a empatar durante grande parte do encontro e foi um penalti que desbloqueou. E isso pode mexer de alguma maneira com a cabeça da seleção francesa, novamente com a ânsia de chegar à vitória, coisa que se viu em alguns momentos frente à seleção paraguaia,
mas que eu honestamente acredito que deu uma ótima resposta, porque saiu do fato de gala, já o disse na caderneta de cromos no Instagram, e vestiu o fato de macaco e serviu na perfeição também. Parece que aqueles jogadores estão padronizados para usar todo o tipo de fato que o jogo exija. E por isso eu considero que este jogo seja francês, um jogo que já traz também algumas críticas nas teorias da conspiração presentes pela internet fora, tendo em conta que toda a equipa de arbitragem será argentina. E este tema de se considerar que a Argentina esteja a ser favorecida vem enchendo a discussão no mundo do futebol, nos adeptos que dizem que a seleção argentina está a ser favorecida, tanto no jogo frente a Cabo Verde, que houve uma série de faltas mal marcadas, também no jogo frente à seleção egípcia, em que teve um golo recuperado, em que foi anulado o golo à seleção egípcia, que seria o 2-0, e depois também no terceiro golo da Argentina, que há ali algumas suspeitas de grande penalidade a favor do Egito, que entretanto culmina no golo da seleção argentina. Existem de facto alguns critérios, ainda que analisados pela rama e subjetivos, porque eu não vou analisar especificamente todo o jogo, mas existem alguns aspectos que devem ser tido em conta. Para além da relação íntima que Infantino tem com Messi, que já deu para perceber, como também a questão da equipa de arbitragem neste jogo França-Marrocos ser inteiramente argentina, muita expectativa e muita pressão nesta equipa de arbitragem. A seleção argentina, que é uma das seleções que faz mais faltas até ver o cartão amarelo. Apenas a Noruega tem um registro mais benevolente pela equipa de arbitragem. Por exemplo, a Argentina tem que fazer 20 faltas para ver um cartão amarelo, tendo em conta o historial destes encontros que se desenrolaram até esta etapa, e a Inglaterra tem que fazer 7.7 faltas para ver um cartão amarelo. Uma distância larga, tendo em conta também que a Argentina é uma seleção bem mais agressiva do que a seleção inglesa. Lá está, analiso pela rama, porque não vi a equipa de arbitragem, pode ser uma equipa de arbitragem com critério mais apertado, as entradas podem de facto ser merecedoras de cartão amarelo, eu não fiz essa análise, estamos a olhar apenas para números. Para além disso também, nestes quartos de final, a seleção argentina é a seleção com mais grandes penalidades, assim como aconteceu em 2022, em que a seleção argentina teve o maior número de grandes penalidades a seu favor de qualquer outra seleção em qualquer outro Mundial. Agora a Argentina já leva 3 e ainda faltam pelo menos 3 jogos caso a Argentina chegue à final. E teve já 3 grandes penalidades, ainda que 2 falhadas por Lionel Messi, frente à Áustria e frente à seleção egípcia. Por isso, este jogo de França-Marrocos poderá ditar e ser muito falada também neste aspecto, para eventualmente alimentar alguma teoria da conspiração. Passemos ao jogo da seleção Espanha-Bélgica. Acho que vai ser um jogo interessante, dominado pela Espanha, mas sinceramente acho que a Bélgica pode surpreender nestes quartos de final. Vem motivada depois de uma recuperação absolutamente fantástica frente ao Senegal, e acho que não nos podemos esquecer de que os Estados Unidos da América era uma seleção extremamente competente e organizada, e mesmo assim a Bélgica venceu por 4-1. Das melhores coisas que poderia ter acontecido à seleção belga foi aquela cambalhota no marcador frente ao Senegal e a expulsão revertida de Balogun, que parece de alguma maneira que uniu ainda mais o grupo em prol de um objetivo. Sentiram-se injustiçados e isso uniu extremamente o grupo. Um grupo que à partida não será muito unido. Já tivemos vários episódios que o demonstram. A relação Courtois-De Bruyne, também Tielemans e Trossard tiveram um episódio que mancha um pouco o ambiente na seleção, mas eu acho que isso é tudo superável e foi superado efetivamente depois, até rapidamente, com o gol da seleção belga frente ao Senegal. Acho que isto uniu o grupo, e eu acho que a seleção espanhola, apesar de ter imensa qualidade,
Eu acho que o rasgo individual da Bélgica e um bloco bem montado pode sim chegar às meias finais. É, para mim, dos jogos mais difíceis de dizer quem é que passará às meias, mas para fugir um pouco ao óbvio, vou dizer que será a seleção belga. Noruega, Inglaterra, duas das seleções mais encantadoras destes mundiais, tanto a nível de jogo como também a nível do que envolve as duas seleções. A Noruega, que já não estava no Mundial há uma série de anos, Haaland ainda nem era nascido, e a comunhão com a sua massa adepta é brutal. Para além disso, é uma seleção muito cínica, muito perspicaz, precisa de pouco para fazer golo e tem apenas uma derrota pesada frente à seleção francesa por 4-1. Sofreu sempre golos em todos os encontros e vem de uma vitória expressiva e dominadora frente à seleção brasileira. Vale o que vale, tendo em conta aquilo que sabemos sobre o Brasil, mas não deixa de ser uma seleção que deixa sinais que pode muito bem, através do seu grupo coeso, formatado para trabalhar para Haaland e para Odegaard, com banco sempre disponível para fazer a diferença, com Oscar Bob e Shelder para fazer a diferença, pode criar dificuldades a uma seleção inglesa que suou muito para ultrapassar o México e a República Democrática do Congo. Dá a sensação, com algumas, tanto na lateral direita como na lateral esquerda, dá alguns sinais que em jogos de eliminar a seleção inglesa não se sente tão confortável, mas depois acaba por ser quase natural chegar ao golo. Com a arte de Bellingham, de Harry Kane, que estão a fazer um Mundial absolutamente fantástico, a par de Elliot Anderson, o novo jogador do Manchester City. Três jogadores, para mim, que me têm encantado profundamente neste Mundial. E se a Inglaterra conseguir conquistar este Mundial 60 anos depois da sua última e única conquista, acho que pode muito bem fazer uma estátua a Bellingham e a, principalmente, Harry Kane por esta conquista, que são jogadores determinantes, decisores e que assumem a partida, o controlo e também a alma e o espírito da equipa. Relativamente a este jogo, é outro que tenho imensas dúvidas, mas acho sinceramente que a Inglaterra passe às meias finais. Terminando com Argentina-Suíça, o jogo mais desnivelado desta eliminatória. A Suíça, que a nível de argumentos é claramente uma seleção mais limitada, tanto a nível de banco como a soluções para iniciar, mas deu para perceber frente à seleção colombiana, uma seleção também muito intensa, agressiva na forma como lida com a perda de bola. E a Suíça esteve bem, a Suíça esteve compacta, também soube mudar o chip e trabalhar para um jogo mais corpo a corpo, e contra a seleção argentina isso vai naturalmente voltar a acontecer. Depende muito de quando possa eventualmente, até quando é que consegue aguentar o 0-0 e depois tentar aproveitar uma Argentina que cada vez mais joga com o coração do que com a razão. Deu para perceber em várias circunstâncias que o gol sofrido, o estado anímico da seleção é muito emocional, muito pouco racional. E isso pode fazer com que a Suíça aproveite também algum desnorte da seleção argentina, e quanto mais prolongar o empate, maior a probabilidade de essa emoção instável florir na seleção argentina. Acho também que Scaloni está a resumir-se muito a ações individuais de Messi, está a confiar demasiado no talento do astro argentino. É verdade que a equipa por si só tem trabalhado, com o Enzo também em grande plano, McAllister sempre certo, Paredes defensivamente é aquilo que conhecemos e é aquilo que entrega constantemente, mas parece que o golo surge fundamentalmente pela arte de Lionel Messi. E num jogo mau, num dia mau, Lionel Messi apagado, com as coisas a não sair, com um guarda-redes inspirado, a seleção suíça pode surpreender. E todos sabemos que Kobel, o guardião do Borussia Dortmund, é um guarda-redes que tem todo o perfil para engatar e fazer frente à seleção argentina. No entanto, este jogo que decorrerá em Kansas City, eu acho que a Argentina irá passar à fase seguinte, às meias finais,
pelo talento que tem, também pela vitória frente ao Egito. Acho que os sinais estão dados. Scaloni estará mais do que preparado e ciente que não pode voltar a acontecer aquele tipo de displicência, de abertura a nível defensivo, sofrer 2 golos frente à seleção egípcia. Acho que acaba por ser um sinal em que Scaloni tem efetivamente que estar atento àquilo que consegue limitar em relação ao adversário. Só dar um pequeno apontamento, eu estava até inclusivamente aqui à procura desse dado. As seleções africanas foram eliminadas ao minuto 91, a África do Sul, foi pelo Canadá, gol de Eustáquio. Ao minuto 86, a Costa do Marfim. Ao minuto 86, a República Democrática do Congo. Ao minuto 125, o Senegal. Ao minuto 111, Cabo Verde. E ao minuto 92, o Egito. Ou seja, as seleções africanas, 6 das 7 seleções africanas, foram eliminadas já na fase final do encontro. A seleção marroquina é a única que se mantém na competição e, caso aconteça algo do género, eu vou dizer que tem que lutar, a seleção africana e a Confederação Africana de Futebol tem que lutar para que os jogos terminem antes dos 60, porque seria uma coincidência brutal serem todas eliminadas já no final do encontro, nos últimos minutos do encontro, o que ainda torna mais difícil de digerir e torna estas eliminatórias, não diria injustas, mas com essa sensação, principalmente para quem é eliminado. Vamos ver se existe alguma seleção marroquina nesta eliminatória a passar à fase seguinte. Estes são os meus palpites. Acho que vamos ter 4 dias, se bem que 3 dias e meio, já que sábado temos aqui em Portugal praticamente 2 encontros, um à noite e outro de madrugada, mas teremos aqui 4 belíssimos jogos de futebol a começar já hoje com o França-Marrocos. Quanto a vocês, agradecer desse lado, deixem aí nos comentários quem é que acham que vai passar destas 4 partidas, destas 8 seleções para as meias finais. Estamos já praticamente na fase final da competição. Está a ser um gosto acompanhar este Mundial e que saudades que eu terei dele. Quanto a vocês, agradecer a companhia, deixem o like, subscrevam o canal. Um beijo no coração e até à próxima.